Seria Deus capaz de odiar alguém? Eu acho que essa resposta todos já sabem, é não. Ele certamente não se colocaria na posição de odiar alguém que ele mesmo criou. Então por que mesmo após Jacó ter enganado Esaú 2 vezes, Deus ficou ao lado de Jacó ao invés de Esaú? Não é estranho que ele beneficie aquele que enganou e mentiu? Bem, essa é uma visão superficial do que foi a história entre Jacó e Esaú. E hoje você vai ver que Deus não errou ao escolher Jacó, e que Esaú foi quem causou a sua própria ruína. Essas são as palavras poderosas de hoje, e se isso edificar na sua vida, lá no final você deixa um gostei. 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, versículo 23. Foi isso que Deus disse a Rebeca, mulher de Isaque, quando ela enfrentava dificuldades em sua gravidez. E o que o Senhor tinha falado se confirmou nos versículos 25 a 28, do capítulo 25 de Gênesis. Rebeca deu à luz a gêmeos o mais velho, foi chamado de Esaú, que significa peludo, descrevendo sua aparência ao nascer. O outro, que nasceu segurando o calcanhar do irmão, recebeu o nome de Jacó, que significa suplantador em hebraico, alguém que engana outro para obter vantagem pessoal. E Esaú, por ser um perito na caça, homem do campo, caiu nas graças de Isaque. Já Jacó, mais simples, habitante de tendas, nas graças de Rebeca. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: "Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí." Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: "Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho." Esaú disse: "Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro," disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34, versão Rei Jaime. O que demonstra o quão relaxado e despreocupado Esaú era, não levando nada a sério, e as consequências dessa decisão rápida e impulsiva eram irreversíveis. Um tempo depois, o primogênito de Isaque ainda tomou para si uma esposa que desagradou seu pai, e fugiu com a mesma para o Egito. E quando tinha 40 anos, ele tomou como esposas Judite, filha de Bere, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Gênesis 26, versículo 34, versão Rei Jaime. Escolhas que facilmente demonstram o porquê Deus nunca foi muito generoso com Esaú. Como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: "Meu filho." E ele lhe disse: "Eis-me aqui." E ele disse: "Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra." Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: "Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte." Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: "Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção." E disse-lhe sua mãe: "Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai, traze-mos." Foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: "Meu pai." E ele disse: "Eis-me aqui, quem és tu, meu filho?" E Jacó disse a seu pai: "Eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe." Gênesis capítulo 27, versículo 1 ao 19.
Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido, que te farei, pois agora, meu filho. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. Gênesis 27, versículo 34 ao 41. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar como esposa uma das filhas de Et, filhas desta terra, para que me servirá a vida. Gênesis capítulo 27, versículo 42 ao 46. E para mostrar o desapontamento com seu pai, Esaú foi a Ismael de Canaã, e tomou sua filha Maalate como esposa, sendo que ele mesmo tinha visto Isaque dar ordens claras a Jacó, antes do mesmo partir para Padã Arã, falando para não tomar as mulheres de Canaã como esposa. Gênesis 28, versículos 6 ao 9. E o filho preferido de Rebeca ficou mais de 20 anos longe de sua casa, trabalhando para Labão, construindo sua família e riqueza. Contudo, o dia para retornar para Canaã, 1 hora iria chegar, e Jacó temia que seu irmão tentaria matá-lo e a sua família. Porém, ele mesmo teve uma surpresa ao saber que as palavras de sua mãe não eram equivocadas. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, ordenando-lhes: direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó a teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha, e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Gênesis 32, versículo 3 ao 15. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem vem contigo?
E ele disse: os filhos que Deus tem graciosamente dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. Então disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e instou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe como minha família é, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote, que significa abrigos. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Gênesis capítulo 33, versículo 1 ao 18. Esaú ficou estabelecido nas montanhas de Seir, ao sul do Mar Morto, e apesar de sua reconciliação com seu irmão, seus descendentes foram os que fundaram o país Edom, os Edomitas, enquanto os descendentes de Jacó fundaram Israel, os israelitas. Ambos os povos nunca se deram bem, já que o povo de Edom era pagão e o de Israel sempre seguiram a Deus, o que foi um dos grandes catalisadores para os problemas entre as nações. E por isso os profetas Jeremias e Obadias e o pastor Amós disseram que Deus traria desastre na vida de Esaú e que ele seria destruído. Jeremias 49, versículo 8. Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o castiguei. Amós capítulo 1, versículo 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Obadias capítulo 1, versículo 9 ao 14. E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Obadias capítulo 1, versículo 18. A uma visão leviana da Bíblia, Jacó pode parecer até alguém ruim por enganar Esaú 2 vezes, no entanto, depois de tudo dito. Dá para notar que o primogênito de Isaque era alguém completamente despreocupado em agradar seus pais e com os planos de Deus, sendo de certa maneira até imoral e profano. Ele estava muito mais preocupado consigo mesmo e com coisas mundanas, e mesmo assim foi tolo o suficiente para vender seus direitos de primogênito a Jacó. Uma decisão impulsiva, que teve um efeito duradouro em toda a sua vida. Isso além de se deixar consumir pelo ódio de seu irmão e tramar contra o povo de Jerusalém em sua desgraça. Então, cuidem de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuidem de que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de filho mais velho. Hebreus 12, versículo 16 ao 17.
Essa é uma grande história e que nos mostra como os planos do nosso Deus são perfeitos. Se você gostou, clique em gostei, deixe também seu nome nos comentários e a cidade de onde você vem para que possamos orar por você.